bem-vindos ao segundo episódio da nossa temporada 2025 do Axor Talks. Como eu dei spoiler no último episódio, se você não assistiu, volta que é importante você conhecer essa história. Eu tenho um co-host super especial para a temporada 2025. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Lu. Pessoal, é um prazer estar aqui com a Axor, fazendo essa temporada 2025 do Axor Talks. E meu nome é Bruno Moraes, eu sou hoje CEO e empreendedor de Cybersecurity, de um grupo chamado Cyber Horizon Group. Eu espero que vocês gostem, porque a gente preparou tudo com muito carinho. E o Bruno, ele foi escolhido para estar aqui, não só por conta da posição atual dele, mas porque ele tem muitos anos, eu não vou dizer quanto, vou deixar ele contar, se ele quiser depois. Ele tem muitos anos de carreira, então ele vai ajudar e vai agregar muito conhecimento e compartilhar esse conhecimento com a nossa comunidade, que é um dos principais objetivos do Axor Talks, que é gerar conteúdos, né, nesse ambiente seguro para você que está aí do outro lado. E neste episódio de hoje, você deve achar que assim, a Luciana gosta de todo mundo, porque ela sempre fala que é especial, né? Mas eu gosto mesmo, gente. Eu sou uma pessoa que tem um coração grande aqui, que sempre cabe mais um. A gente tem um convidado, gente. Eu falo com o meu time hoje, falei assim, eu vou gravar com essa pessoa, tem algum ponto de atenção? Não, ele é maravilhoso. Então, olha, curtam. Luiz, muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Exageraram, tá? Eu não quero perder os clientes, não, mas brincadeira à parte. Bruno, é com você, tá? Não, o Bruno tá devendo uma visita lá, tá? Olha, Bruno, já tá cobrado. Era um negócio, assim. Você também acha? Já virou deal, Bruno, vamos. Já valeu. Mas, obrigado, acho que baita oportunidade, acho que o trabalho é bem legal. Acompanhei os últimos, vi que as mulheres participando aqui na mesa, acho que é bem legal isso, realmente, no mercado, a gente é... Seu time, inclusive? Meu time, sim. Eu lidero, né? Então, tem um desafio grande, mas acho que o mercado como um todo ainda tá abrindo esse espaço, acho que é bem importante, mas tem muita coisa ainda, né, pela frente. Acho que tem... Se apresenta, Lu, pra quem não te conhece. Bom, Luiz Ascencio, hoje eu sou CISO para o Brasil na Equifax. A Equifax hoje veio em cima de uma aquisição de uma empresa antiga que era a Boa Vista, que é um bureau de crédito concorrente de um grande player aí de mercado, um incumbente. Então, estou como CISO Brasil, cuido aqui de toda a questão de segurança para o Brasil. Tem alguns pares na América Latina, né, e reporto para o CISO Global nos Estados Unidos, que cuida da Equifax aí como um conglomerado de empresas ao redor do mundo. Então, nesse momento, estou com um papel bem interessante, bem desafiador, né? Então, explicar justamente para os americanos o que é o Brasil. Eu já vou fugir do roteiro. Você já reparou, né? Eu tô com cara de que já vai fugir do roteiro. Ela viu na cara o gatilho. Assim, aqui que eu vou entrar. Primeiro, gente, eu fiquei tão feliz de estar com vocês que eu não me apresentei. Não sei se vocês perceberam, eu não falei quem sou eu. Obrigado, Lu. É importante, né? Então, olha, eu sou Luciana Teles, hoje eu tô na posição de diretora de clientes na Axor, trabalho há 5 anos nesse mercado e assim, ó, venho aqui pra poder aprender com eles, tá? Mas já pegando o seu gancho do Brasil, de ensinar para fora, esse é um desafio que eu vejo em mais de um cliente, na verdade, tá? E por isso que eu já quero pegar esse gancho. De fato, o Brasil pode exportar, e você também trabalhou em empresas multinacionais, né, e internacionais, o Brasil pode exportar conhecimento em ataques cibernéticos e em fraudes, né? E aí, às vezes, quando a gente vai falar com alguém de fora, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender como é que isso funciona. Ultimamente eu tenho usado um exemplo daquela fraude que levaram o senhor morto no banco. Eu pergunto aqui, no seu país, levam alguém morto no banco? Não, então o Brasil é um pouco diferente o nosso cenário. Como é que você faz isso? Bom, acho que é uma troca muito grande de cultura, porque são algumas coisas que são muito diferentes. As nossas fraudes são só nossas. Sem dúvida. Sim, né? Então, a gente está muito semelhante à América Latina. Então, a América Latina como um todo é muito parecido com a gente, até o México. Tem algumas coisas particulares que pegam os Estados Unidos, mas é específico. É muito específico. Agora, Estados Unidos é cyber warfare na veia. Então, para todos. Então, assim, a visão deles, a preocupação deles é muito a guerra entre nações. E hacktivismo, não é?
é guerra entre nações. Porque o hacktivismo por trás, eles são usados, na verdade, por nações, por governos, porque eles querem, no outro lado, realmente atacar um outro país. Então, usa eles como ponta da lança. Isso é o mundo deles. Quando eu converso com o meu chefe, eu já tive a oportunidade de trazer ele até para palestrar aqui no Brasil, e ele realmente ele participa do board do FPI, então ele está muito envolvido nisso. A visão deles em relação a outros países, ataques que vêm da Coreia, da China, é uma realidade que está muito longe da gente. Mas quando a gente mostra, né, tio Paulo para eles falam, nossa... Tio Paulo, eu esqueci o nome do... Esse é tio Paulo. A gente lembrou agora há pouco aqui no briefing, antes aqui de entrar na conversa antes. É uma coisa que para eles, opa, peraí, tem um mundo que eu não conheço e me ajudem a explicar. Então, essa conversa foi assim, primeiro me conta, eu não conheço, para mim é muito longe isso. E principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito forte com a China. Brasil, nação. Então, para eles é uma coisa que eles tiveram que aprender e a gente está ensinando isso para eles. Então, principalmente quando a gente fala de threat intelligence, para eles viram que eles não sabiam tudo e que tinha um mundo que não via. E por outro lado, aqui também, a gente falou, putz, a gente conhece bastante. Não, a gente conhece um pedacinho. Então, eles têm uma visão muito maior em relação a vulnerabilidades, zero day, coisas que para a gente aqui ainda não afeta, porque a gente não está no meio dessa guerra cibernética de verdade. Mas a empresa, sim, por ser uma empresa americana. Então, para mim, pelo menos na minha experiência que eu estou tendo até agora, é uma troca. E assim, eles viram que realmente, putz, tem um mundo de fraude, que talvez um dia isso comece a acontecer aqui, e a gente pode estar preparado, mas por outro lado, vocês têm bastante coisa para aprender que a gente aqui estamos na vanguarda por necessidade. Então, hoje é uma experiência extremamente saudável. E é muito interessante, Luiz, porque nós, profissionais brasileiros, a gente é muito adaptável. Né? Então, eu comentei... É cultural no nosso país, a gente recebe gente de todos os lugares do mundo, né? Você tem que ter essa diversidade na veia, diversidade de tudo, né? Inclusive de se adaptar às realidades diferentes. Na época das Olimpíadas, a gente lidou com muito... Como eu expliquei, né? Eu trabalhei nas Olimpíadas no Rio 2016. Né? A gente lidou com muitas pessoas de outros países, de culturas completamente diferentes. Né? Perguntar todo mundo, né? E a gente tem muito a contribuir. Não é só eles que têm que contribuir com a gente. Contribuem com a gente, claro, sem dúvida, né? Mas a gente tem muito talento e muito conhecimento para poder contribuir no mundo, né? E deve ser muito interessante para a tua posição hoje lidar com uma estrutura internacional de pessoas que estão conectadas nesses fóruns muito estratégicos que discute guerra cibernética entre as nações, né? Porque no Brasil a gente fala sobre ataques de nação, nation state hackers. Para alguns segmentos de negócio, é realidade. E para algumas empresas que têm origens de países que estão envolvidos com guerras, enfim, né? É realidade, né? Então, esse intercâmbio de entender esse mundo do Nation State deve ser muito interessante para você, né? E, por outro lado, também explicar fraude de boleto, reboleto, piora mais ainda, reboleto. Pix, saidinha de banco. Isso. Deve ser um desafio explicar essas particularidades. Engenharia social. Não, mas eu vou falar uma coisa simples. Novamente, com o meu chefe lá fora. Ele veio pra cá, fez a palestra e eu fui comprar um chiclete. Aí eu cheguei, vi o chiclete, peguei o cartão, então ele... Só pelo contato? Falei, só pelo contato. Ele falou, nossa, mas assim tá tão fácil assim? Falei assim, ele falou, mas tão fácil assim? Aqui super natural aconteceu. Falei, e tem um negócio que é o Pix. E na sequência a gente teve uma palestra sobre a criptomoeda que o Banco Central está lançando, o Dexter. Que eles estão lançando. Eu falei assim, então assim, a gente tem um negócio que é chamado Pix. Ele falou, Pix, me explica o que é isso. Aí eu fui, mostrei, falei assim, tá aqui, ó. Pelo número do celular, você pode transferir fundos. Ele falou, mas peraí, mas como que funciona? E a fraude nisso daqui? Como que funciona? Assim, ele viu uma tecnologia que a gente usando aqui, e no dia a dia, né?
Parecia que ele olhou e falou assim, não, mas como que vocês estão tão tranquilos de usar isso? E a fraude? Eu falei, não, olha, a gente tem um órgão central, isso passa por lá. É isso que eu ia falar, o mercado financeiro e bancário no Brasil é muito maduro. Exatamente. Eu falei, temos um produto aqui no qual todas as instituições têm que mandar os casos de fraude para alguns players, cruzado e distribuído entre todos os bancos. E falou, os bancos compartilham os casos de fraude? Eu falei, compartilham. Falei assim, lógico que isso veio através de uma regulamentação e tudo mais. Então, são coisas que ele foi escutando e falou assim, nossa, eu estava numa bolha, eu vi que o mundo tá muito mais sofisticado em outras. Então, isso é um pouco daquilo que, putz, aqui a gente não tá tão atrás, ao contrário, a gente tá muito à frente em muitas coisas. Né? Então, a gente exporta muita coisa. A hora que ele viu, aí ele se interessou em ver a palestra do Drex. E a hora que ele viu a palestra do Drex, lógico que ele pediu algumas ajudas e tudo, mas para entender um pouco, ele falou assim, nossa, mas isso daqui é o futuro pro blockchain, por exemplo. Sim. Que vocês estão fazendo aqui de uma forma regulamentada. É diferente de alguns países que adotaram o Bitcoin como moeda. Ele falou, não, eu estou vendo um caso prático. Eu falei, Luiz, só um ponto importante que você falou sobre compartilhamento de informação. Né? E a gente fala muito sobre compartilhamento no mercado nacional de fraudes. Cyber precisa melhorar, a gente sabe disso. Bastante. Né? Porque a gente vive muito, viveu muito, você vive muito, eu vivi muito, essa dinâmica de compartilhar o que é direcionado, principalmente. Mas só pegando esse gancho, o compartilhamento, pelo menos do que acompanha do nosso mercado, vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, são em alguns mercados específicos que têm órgãos regulatórios que ajudam a essa conexão, normalmente. Perfeito. A gente tem outros mercados, como por exemplo de saúde, né, que vive um desafio um pouco diferente de ainda ganhar maturidade, ganhar confiança para esse compartilhamento de informações. Que é super complexo. Ainda é bem isoladinho, né? Que é super complexo. Pensa num ataque de nação no setor de saúde. Olha o tamanho da complexidade que a gente pode viver aqui. Mas, na verdade, a pergunta, se você conseguiu ter essa percepção, se nos Estados Unidos, né, na própria Equifax, né, e é claro, né, que os seus gestores, eles têm influência em muitos fóruns, né? Esse compartilhamento de cyber, na ótica de ataque de nação, ele é mais forte nos Estados Unidos? Ou tem desafios igual a gente tem aqui no Brasil também? Olha, talvez eu não tenha toda a visão. A visão que eu tenho, sim, muito pelo NIST, que pra gente o NIST aqui é só um framework, né? O NIST lá fora... É uma entidade. É uma entidade. Então, as pessoas participarem do board, do listing lá, é algo que eleva na carreira. Interessante. E isso acontece, o NIST está muito próximo do FBI, está muito próximo do Exército Americano. Então, o que faz o papel do NIST, que talvez é algo que a gente não tem aqui ainda no Brasil. E, novamente, a gente está indo na fraude, que é muito granular, e aí a gente tem muitas indústrias e as coisas funcionam muito diferentes. Lá, como estão falando de nação, é fácil num Zero Day, antes de ser um Zero Day, o NIST compartilha isso. E aí as empresas começam, cada uma, lógico, começar a trabalhar. Mas a gente está falando de nação, né? Quando a gente fala de nação, a coisa é mais unificada. E por que eu falo da unificação? Como temos indústria, o banco que compartilha as fraudes, talvez não seja do modo que a gente gostaria, para quem já passou de banco, do modo que a gente gostaria 100%, mas tem uma instituição que tenta unir isso. O Bureau de Crédito também tem. Então, assim, temos instituições que unem isso. Lá eles têm, em questão da nação, que é algo que une. O caso tem o NIST, que ajuda muito isso, né? Então... é um pouco diferente a mecânica. E também são temas mais genéricos. Eu tô entendendo que você fala de nação, não são temas específicos de uma empresa ou de um segmento que pode ter prejuízo e que isso acarreta um resultado financeiro diferente lá na frente. Enfim, que eu vejo que muita gente se vê como competidor. Sem dúvida. Exatamente. Não, e uma coisa muito interessante, você falou uma palavra-chave aí, né, que a gente tem que comparar com a nossa realidade do mercado brasileiro. Você falou do FBI, né? Eu fiz um curso numa universidade dos Estados Unidos, que é a Carnegie Mellon University. É onde
nasceu o cybersecurity, nasceu a expressão cybersecurity, né? E lá tem um curso de formação para CISOs, em que são 19 módulos que você faz durante 6 meses. Tem brasileiros que estão fazendo esse curso, que na minha opinião é o melhor curso de CISO do mundo. Não tem, acho que tá? não tem. Só que pela metodologia americana, em paralelo dos módulos, eles fazem exercícios usando casos práticos. Então, no meu caso, do meu grupo, que eram 4 CISOs, a gente escolheram pra gente, foi sorteado com o caso da Colonial Pipeline. E aí entra em uma diferença. Quando você sofre um incidente aqui, é você por você mesmo. Você tem que resolver os seus problemas por si próprio. No caso da Colonial, por ser um incidente que impactava a vida de pessoas, teve uma integração da Colonial com o FBI para que a Colonial fizesse o pagamento do ataque de ransomware que eles sofreram no pipeline de energia, de dutos de energia deles. E o FBI, de alguma forma, conseguiu fazer o rastreio desse pagamento e recuperar em torno de 90%, mais ou menos. Então Foi um trabalho conjunto. Aqui a gente acaba vendo amparo, que não tem esse amparo. Isso. Hoje não existe aqui no mercado brasileiro. E quando fala de National State Hackers, né, de ataque de nação, muda completamente o cenário. Acho que isso é um pouco do reflexo da maturidade que a gente tem aqui no Brasil. Isso é muito parecido de que temos um problema, precisamos resolver. Isso na eficiência americana, isso é muito isso, assim, tem um problema, não é caçar as bruxas, é ir para cima e resolver. A gente tem aqui uma questão de caçar as bruxas, seja como quando começou a NPD, né, que é a caça às bruxas, a administração do NPD não foi nessa linha, né, até justamente para evitar isso. Talvez isso, algumas pessoas reclamam que está muito lento, e não está, tá? Mas eles estão entendendo porque realmente temos negócios por trás, né? Sim. Mas não entrando muito nisso, se a gente olhar no mercado nosso de segurança, é uma coisa que eu converso bastante, que muitos CISOs mais recentes, os gerentes de segurança mais novos, eles não fazem uma pergunta ou deveriam fazer essa pergunta com mais frequência, que é não como eu vou fazer segurança, mas o que eu tenho que fazer para responder incidentes de segurança. A gente vai muito na proteção, e aí isso é maturidade também dentro das empresas. As empresas querem, não, eu quero estar protegido. Ok, proteger é importante, temos que fazer. Mas o importante não é proteger só. É o como você vai responder, porque isso vai ser... Até porque o incidente vai acontecer. Ele vai ser acontecido. Só que essa conversa de você chegar e falar assim, olha, então, CEO, board, gerente, o que for, falar assim, ó, tá vendo? Investimento, eu vou falar, Fire, pra gente deixar uma coisa mais, né, palpável. Antivírus que tá colocando aqui, olha, isso aqui vai falhar. Não, peraí, então vai falhar? Então você tá falhando? Eu falei, não é eu que vou falar. Nós, como empresa, vamos ter que estar preparados para responder. Que é o que você falou no podcast que a gente gravou sobre a sua carreira, de lidar com um inimigo Sem dúvida. desconhecido, que a gente não sabe. Não sabe. Você tem que estar preparado para responder. O problema de ransomware, tá? Se você for ver, não é o ransomware em si. As empresas não sabiam responder. E o que é responder? Seja para ter um backup e voltar ao ambiente, tá? Porque em vazamento de dados, podem me xingar, mas que empresa que realmente foi impactada financeiramente a ponto de colocar no balanço que, ó, por vazamento de dados eu fui impactada. Agora, por indisponibilidade do ambiente, sim. Parar de vender. Prejuízo financeiro, sim, sem dúvida. Então, o quanto que ela sabia responder, seja tecnologicamente para voltar ao ambiente, seja no falar com a empresa, falar com a imprensa, falar com parceiros, clientes. O time interno, né? Liderar, a gente falou sobre isso também, né, Bruno? Liderar o time interno que está no meio de um caos. E se você olhar para essa ótica, e vão me odiar mais um pouquinho, é o quê? Se você tiver saber responder incidentes, talvez o investimento em proteção ele seja menor, mas muito mais cirúrgico. Sim. E aí você está falando de eficiência. Mas essa conversa final, ela é dura. Ela não é uma conversa fácil de você ter. Porque vai ter pessoas que vão responder, tipo assim, não, peraí. Você está falando então que tudo que eu vou fazer aqui vai falhar? Então você está falhando?
tem uma questão de jogar a responsabilidade, caçar as bruxas. Então, isso é da nossa maturidade do nosso business aqui do Brasil ainda. Eu acho que a gente ficaria nesse tópico aqui até o final. Nossa, eu né? ficaria. Porque eu tô curiosa, porque ele falou do equilíbrio entre ransomware e vazamento de dados. E aí eu gravei um podcast sobre saúde com o Leandro Ribeiro, e ele falou assim: para a área da saúde, hoje o mais importante é trabalhar com vazamento de dados. O desafio maior que a gente tem é isso, porque assim, ó, o retorno de um ransomware na área da saúde é menor do que o retorno de um outro ransomware, por exemplo, no mercado financeiro, em outros mercados, enfim. E agora eu tô pensando, será que, do ponto de vista prático, como você falou dos reportes de resultado, né, dos relatórios de investidores, dos balanços das empresas, de fato eu nunca vi sair assim, tive impacto financeiro porque vazaram meus dados. Pode falar de player? Bom, se não puder, Pode. depois. Depois corta. Americanas, quando ela teve, ela colocou. Sim. Mas não foi... Eu acho que foi o primeiro caso no Brasil, não foi? Foi o primeiro caso no no balanço, Brasil. né? Exatamente. Reportou no balanço, mas entrou na parte operacional. Sim. Período que ficou sem faturar. E é lógico que não focou 100%. Mas é ransomware, né? Isso Que foi impacto material. Sim. Né? Então, não foi o vazamento de dados. Na área da saúde, é uma indústria que eu não conheço. Então, sim, se você me perguntar para mim se estou preocupado que os meus exames possam estar na mão de pessoas não confiáveis e sabe Deus o que pode com essa informação fazer, sim, me preocupo. Mas e se entrar num aparelho médico e adulterar? A gente falou sobre isso também. Então, assim, A gente falou sobre isso também. Não, e assim, é outro tema E a complexidade do ecossistema. super interessante da gente discutir, tem que ser discutido na sociedade sobre isso. Hoje tem vazamento de dados, né? No tema de saúde, a privacidade ela é básico, é fundamental para a vida das pessoas. Mas aí a gente está falando de hiperconectividade, 5G, né? Operações realizadas em tempo real, em múltiplas localidades geográficas. Olha a ameaça que está entrando nisso aí para o mundo da saúde. E é um ecossistema gigantesco. É um ecossistema gigantesco. Mas aí é outro podcast. Não, você não pode falar isso, porque aí você entra IA com processamento quântico. Nossa, aqui você tem um cenário... Apocalíptico, mas é real, é real. Não é apocalíptico, a gente vai ter o lado bom. A gente tem muita coisa para se desenvolver. Sim. Mas aí vem a mão de obra que a gente tem. Mas, então, assim, Não vale o tempo. Deixa eu pegar carona num outro ponto aqui, super interessante, Luiz. Eu te conheço há alguns anos. E eu já vi o Luiz fazendo pentest. Teste de invasão, analisando código. Então, Luiz, assim, eu nunca te vi fazendo pentest, Luiz. Então, a vida é a vida, né? Mas quando a gente se encontrou ali fora, que eu falei, você viu, né, Luiz? Aqui a gente tem vários papéis, olha aí, ó. Discutindo código, né? Então, ele tem esse passado dele, passado técnico, né? Vamos dizer assim. E se parar para pensar, não tem muito tempo. A gente está falando aí de 8, 10 anos, quando você ainda era muito especialista. Especialista. E você já tinha uma bandeira diferente, né, de muito desenvolvimento seguro, que é algo que estava engateando, né, e você sempre foi protagonista nesse tema, né, e a sua carreira evoluiu. E hoje, além de ser um diretor executivo numa empresa internacional, né, no cenário Brasil, você também está participando de conselhos consultivos, né, especificamente para o mercado, né, de dados. E ter essa posição na cadeira, a gente sabe que é um baita desafio. Já é diferente, já é um movimento de mercado que é bastante curioso, né? Que mostra a maturidade do olhar sobre a segurança. Que no final, assim, se olhar o futuro dos CISOs, né? CISO tem vários caminhos aqui. CISO virando CIO, CISO virando empreendedor, né? CISO virando conselheiro. Tem outros casos no mercado também que a gente tem, né? Amigos nossos mesmo que... Amigos que estão nessa linha que faz todo sentido. Faz todo sentido. E ajuda a gente. A gente manda mais um beijo pro Glauco? Opa! Mais um programa. Glauco, Nick, todo mundo, né? Mas sabe, o Glauco é bem a cara dele, né? Que seria beijo, né? Glauquinho! E aí, Luiz, assim, o que você enxerga aí de desafio nesse outro papel também que você vem executando como conselheiro consultivo nessas empresas que você assessora, né? O que é diferente do teu dia a dia e como conselheiro? Como é que está sendo essa jornada? Acho que dá para mesclar as duas coisas, tá? A questão do que está sendo colocado para a rua como produto. São empresas, lógico, são startups, é uma joint venture, mas a velocidade delas é completamente diferente de uma empresa grande do que a gente já passou, que são, né, aqueles mamutes enormes para mudar. Mas ele tem risco.
né? E como que a gente tenta trabalhar essa questão de risco, né? Lógico, a gente sabe que o apetite de risco dessas empresas é maior, faz parte do negócio, mas ela tem um limite. Então, quando vai muito nessa abordagem do que é como você responde para algum tipo de incidente, isso daqui vai te dar um insumo muito grande. A hora que você começa a fazer essa pergunta e começa a ter respostas, né, nessas empresas, e eu pergunto muito isso, falo assim, tá bom, mas se acontecer isso, como que você responde? Peraí, não sei. Então eu falei, então estamos bem. Agora você já sabe o que você vai ter que pesquisar. E aí, quando começam a voltar, aí sim, eles começam a voltar com algo que eles entendem que é o que a gente o Bruno comentou um pouco, como um pouco do básico. Putz, eu tenho que desenvolver as coisas mais seguras. Mas o que é o desenvolver mais seguro, né? Acho que num limite que não impacte o negócio, porque aí você tem que se viabilizar de alguma forma financeiramente, né? Exatamente. Então, esse trade-off, né, de como fazer, o que fazer, é que você começa a pegar um pouco de ferramentas e começar a entender como que você mensura isso para você poder saber o que você vai ter que desenvolver, com que nível de segurança ou validação ou processo que você precisa fazer. E aí sim, você entra numa metodologia ágil. Então, o pentest, ele entra super forte aqui, mas ele não precisa entrar na hora que ele está lá no final. Sim. Mas no final também é importante você fazer recorrentemente, mas você começa a fazer antes. Então você começa a fazer o pentest antes, ele entra com uma parte de quality assurance daquilo. Ele faz parte daquele time. Então você começa a achar algumas coisas, mas se você começar a trabalhar um pouco antes, quais são os controles de segurança que você deveria pensar para colocar naquela sua aplicação? Se eu chegar aqui, ele está com controle de segurança, a gente abre o framework do NIST e tem uma porrada. Tá bom, mas isso aqui é muito etéreo, né? Vamos colocar o que eu preciso. Como você responde o que eu preciso? Que acho que todo mundo fala. Não sei o que eu preciso. Coloca tudo. Fica caro e demora. Para uma empresa dessa. Exatamente. O que eu coloco? Aquilo que eu preciso minimamente ter para poder responder. Então, sempre vai na resposta. Não, é uma visão, né, mudar um pouco o prisma, que isso vai te trazer efetividade para onde você tem que fazer, investir em segurança. E no desenvolvimento seguro, também. Porque você pode fazer tudo, mas na linha do tempo, se você conseguir fazer aquilo que é prioritário, você entrega o produto rápido. O DeepSeek. DeepSeek está na corrida aí do IA. Eu estou acompanhando porque eu acho muito, muito bom isso para o mercado. O DeepSeek lançou, correu, balançou a NVIDIA, mas não balançou, tá? Isso aí a gente também poderia falar disso horas, tá? Balançou, porque ainda vai ser importante processadores para inteligência artificial, mas passou 2 dias, acharam uma porrada de vulnerabilidade básicas. Sim. Sabe por quê? Porque nessa corrida, com certeza, fala assim, lança, time to market, depois a gente vê. Esse depois a gente vê, dependendo do que for o negócio... Custa a credibilidade do negócio. Você pode acabar. Nesse caso não, porque na verdade quem está por trás é uma empresa financeira que ela pegou e simplesmente quase que é parecida com a Amazon e falou assim, tem um servidor sobrando, faz aí e vê o que dá. Ela lançou por brincadeira. Se aquilo falhar, não funcionar, não impactou porque o cara é do ramo financeiro. Não é isso que aí vai parar. Mas essa mentalidade... de que, precisamos lançar rápido e se tiver segurança vai impactar, ela é genuína. Só que aonde entra o profissional de segurança? Na parte cirúrgica disso, no desenvolvimento seguro. Em que controles você tem que fazer agora para você entrar e atender o time to market e ainda assim você está seguro para você responder caso você tenha um problema. Aí entra o profissional de segurança, aí entra essa metodologia. E aí você tem N ferramentas e não precisa ser só ferramentas, ser pessoas. Se tiver um bom pentest nesse momento antes, trabalhando junto, se tiver um pessoal alguém apoiando e fazendo uma modelagem de ameaça, minimamente, porque ele vai fazer essa pergunta, então ele fala assim, olha, pensa nesse controle, faz isso daqui. Se tiver um time de resposta a incidente, Blue Team, apoiando, fala assim, olha, eu não preciso de um monte de log, eu preciso desse log. Me dá essa informação, me deixa registrar essas informações. O resto aqui,
a gente consegue entender o que está acontecendo e consegue responder. É onde muda o jogo. E para você chegar nisso, quando você está no papel de conselheiro, isso ajuda. Porque você provoca isso e fala assim, olha... Porque você está apoiando um time de segurança, né? Ou alguém de segurança nesse papel, nessa cadeira de segurança, fala assim, olha, não vai querer colocar tudo. Vai aqui, ó. Vai aqui que você ganha o jogo. Vai aqui porque você vai responder isso daqui. E quando você for mostrar, fala assim, ó, isso que eu tô colocando aqui, tô pedindo para colocar aqui, se acontecer isso, a gente vai responder assim. Muito interessante. Você tem um assunto vasto aqui, com muita experiência, mas olha só. Eu fiz um artigo uma vez, que foi denominado assim, ó, por que os conselhos de administração precisam de CISOs nas suas cadeiras? Eu estava pensando exatamente sobre esse tópico, porque eu fico imaginando o desafio que é para você, Lu, entrar num conselho, entender daquele negócio profundamente para conseguir dar sugestões e, enfim, contribuir trazendo ali a voz da segurança. Né? Acho que no caso específico aqui, você está falando de uma empresa de empresas, né, que o dado é a força motriz dessa empresa. E segurança é básico, né? Então aqui é um ponto importante. O conselheiro de administração não vai nunca chegar nesse nível. Não. Nunca. Não vamos aqui, né? Não, quero ser maior que o rei. Falando, né, que isso aqui... Até porque a visão já é estratégica, né? Já é um outro olhar do negócio. Né? Isso. E aí eu acredito muito nesse modelo dos conselhos consultivos, ajudando os conselhos de administração nessa missão. E o que você está fazendo aqui, né, diferente da experiência que eu vivi a experiência com conselheiro de administração. Então tinha uma troca muito estratégica. A estratégia de segurança com a estratégia do negócio e com a forma como os conselheiros entendem. Você entrou num patamar aqui, num modelo diferente, de que tem uma equipe ajudando o conselho de administração nesse tema cirúrgico, no tema técnico. Então é uma configuração diferente. Diferente, né? Configuração E interessante. apoiando o time da empresa, Isso, da empresa. a tomada de decisão, de que caminho seguir, de que investimento fazer. É o aconselhamento. É o aconselhamento que nós não tivemos, né? A gente não teve isso. Eu tive um pouquinho, tá? Eu tive porque... Não, eu também tive, tá? A gente está na exceção, entendeu? Não é qualquer um que tem esse privilégio, né? Eu tive, querido ou não, eu tive o presidente que passou pela crise da Equifax. Ele então, era o conselheiro que me dava muita diretriz. Então, eu tive um pouco disso, mas... A empresa que tiver um CISO, e aí sim, não tem problema do CISO ser um CISO novo no sentido de estar começando, mas ele ter esse suporte e falar assim, olha, você é técnico. O CISO quando está começando, ele é técnico, não adianta. Putz, você é super bom tecnicamente. Eu sei que, assim, eu sei que você quer fazer tudo, mas para você vencer aqui, vai nisso daqui. Você vai vencer porque aí você está no negócio. Aí você está dentro do negócio. E você está falando um custo que é absorvido pelo negócio fácil. Então, assim, isso para o negócio é muito valioso. Porque você está ajudando aquela equipe a se performar. E, lógico, aquilo vai para frente. Automaticamente você vai vivo, ficar... né? É vivo, vai continuar evoluindo. Você vai sair, aos poucos você vai sair, porque ele vai entender a maturidade. Automaticamente, se ele entendendo a maturidade, a própria empresa vai entender aquela maturidade e ela vai carregar aquilo. Depois de um certo momento, você sai. Andou. Mas você tem esse... Olha, faz aqui que você vai dar bom. Vai por mim, escuta aqui, vai dar bom. Não erra de novo, né? Assim, quando eu falo com o aula, eu falo assim, não faz o que eu já errei. Eu já errei isso aqui, vamos só pular essa parte. Esse é o papel do conselheiro, né? Exatamente, porque assim, uma coisa o CISO, seja ele um gerente de segurança como CISO, seja um C-level como CISO, né? Porque hoje o papel do CISO a gente ficou como líder de segurança. Ele é uma cadeira que ela tem que ter um tempo para poder entregar realmente algo. Porque senão você não conhece minimamente um negócio para você poder defender ele. E quando você vê movimentações muito rápidas, lógico, cada caso é um caso, de duas uma. Ou o profissional está querendo se movimentar muito rápido, ou a empresa não deu tempo, afetando uma outra expectativa, ela não quer isso. Então, assim, quanto mais a gente puder trabalhar e falar assim, olha, esses executivos têm que ter um pouco mais de tempo de cadeira para ele poder fazer, para ele poder entregar as coisas, para as coisas acontecer. Porque maturidade, segurança é maturidade. Você não faz segurança assim de uma hora para outra.
Tem indústrias muito mais maduras, como banco, tem outras que estão menos maduras. Então, isso é uma jornada. E, às vezes, é uma jornada que começa com um CISO e termina com outro. Sem dúvida. Então, assim, você tem que... E também indicar para o próximo, falar, olha, tá vendo que o outro continuou? Não entra pensando que tudo que o outro fez é errado. É errado e começa de novo. Não, E isso é uma continuidade. Entra num outro assunto muito interessante aqui, que é a desigualdade. A desigualdade cibernética. De uma empresa que tem um nível, outra que tem outro nível. E essa questão do conselho consultivo é para tentar... Muitas das vezes tem a questão da priorização da segurança, e a gente falou sobre superpoderes aqui, Sim. do CEO, né, do storytelling, das equipes de alto desempenho, do próprio CISO, ser aquele elemento de persuasão, né? Mas esse combate à desigualdade, ele é interessante, porque você tem múltiplos níveis de segurança no mercado por empresas, né? E às vezes do mesmo segmento, tá? Dentro do mesmo segmento você encontra... Sem dúvida, o telhado de vidro, né? Quem tá com o telhado mais complicado, né? Tá mais fininho, esse vai sofrer mais, né? E aí entra, claro, esse papel de ser mais cirúrgico, né? Tomara que toda empresa tenha um conselho consultivo com uma pessoa dedicada apoiando o conselho de administração. Tomara. Olha, eu vejo que tem um caminho muito bom. Se você for começar a olhar bem, Sim. grandes players assim, eles têm essa visão. Sim. Grandes fundos de investimento, Sim. eles têm essa visão. Sim. Eles falam assim, olha, eu não sei. Talvez eu tenha que chamar alguém ainda que tenha uma maturidade para isso. E tanto que o mercado... E especialidade nisso, sim. É uma especialidade que você vai precisar e eu vou precisar disso. E isso é por um período. Depois vai para outro período. E as coisas acontecendo para isso nascer junto. O que não pode... o que eu falo, que é a equipe dos Vingadores entrando e vou salvar o mundo. Esquece, amigo. Você vai enfiar antivírus. Não, vou pegar o melhor antivírus do mercado, EDR, XDR, YDR, aí você vai com os... Até ele cair, isso é difícil, né? Não, você Até fala porque assim, vira uma sopa de letrinhas, né? não, assim, esquece, amigo. Tenta entender um pouquinho mais do negócio e vai ser mais cirúrgico. Traz parceiro de negócio, porque mão de obra tá difícil. A especialização tá difícil para muitas partes da cibersegurança. Uhum. Então, a tendência é muito mais você trazer parceiros, trabalhar para te entregar junto com você, porque ele vai conseguir reter esses talentos. Ele vai conseguir trabalhar esses talentos. Então, aqui, não, trago tudo aqui embaixo das minhas asas. Infla o time, né? Tenho um poder... Infla, você vai falar, peraí, calma aí, mas qualquer conselho, qualquer administração, qualquer board vai falar assim, tá bom, mas peraí, tá vindo tubos de dinheiro aqui. Me explica agora qual que é o ROI disso. Pronto, congelou, travou, quem lembra do Chaves, né? A gente lembra, porque a gente tá todo mundo na mesma faixa etária. Porque é difícil. Apesar do Bruno ter entregue isso no primeiro episódio, não precisava ter entregue, né? Não, Eu sou mais novo. eu sou desse século. Gente, não tá fácil lidar com vocês, viu? Ô, Lu, eu vou mandar outro beijo pro Glauco pra poder descontrair aqui a conversa. Ô, Lu, deixa eu fazer uma pergunta. A gente entrevistou muitos CISOs aqui, né? A gente falou com o Bru, que tem uma experiência muito grande em CISO. E na temporada 2024 também, a gente falou com muitos CISOs. É a primeira vez que a gente conversa com alguém que tem essa posição clara de participar de conselho consultivo. Conta pra gente, o que isso moldou a tua carreira, né? O que isso te trouxe de aprendizado? Como é que isso te fez ser um Luiz mais maduro e mais preparado para os desafios? Tem mais ainda. Quem era o Luiz lá atrás Isso. e quem é o Luiz hoje, como profissional de segurança? Putz, aí vai longe. Eu acho que se eu for lembrar as besteiras que eu falava lá atrás... Não dá para falar hoje de novo, né? Não dá mais para falar, mas assim, eu tinha muito aquela coisa puritana de que, não, tecnologia resolve. Aonde tem problema, se tem problema de segurança, tecnologia resolve. Não resolve. É gente, é pessoa. Né? Os negócios são feitos para pessoas e são construídos por pessoas. Então, e aí, por que eu tô falando agora que a gente manda um beijo pra Sil, eu tô mandando muitos beijos nesse episódio. Acho que eu tô me sentindo beijoqueira. Mas Sil, um beijo. Mas é feito por pessoas. E segurança, a gente depende de todos. É lógico, fica meio clichê, né? Mas tem uma dependência muito grande. E olhando nisso daí, assim, o meu pensamento técnico era, não, me dá aqui, me dá informação,
processo aqui, no CIEM, alguns algoritmos, né, de machine learning, algumas coisas aqui, mas aqui, o futuro é aqui, ó, computação quântica, e dados e machine learning, a gente domina o mundo. Não domina, você não vai cuidar de tudo. E você tem uma questão no caso de conselho consultivo, tá? De você preparar uma nova geração de líderes de segurança. Novamente, nós chegamos até aqui com um asfalto construído por outros líderes de segurança que ralaram muito. Para tirar o paralelepípedo? Gente, eu tenho pessoas que me trouxeram para o mundo de segurança, excelentes executivos, mas não eram tratados como executivos. Então eles ralaram muito. A gente está chegando no momento de ser executivo. A gente está no momento agora que está trilhando, que eu falei que tem os nossos amigos que estão trilhando o conselho. Olha para o caminho que está indo. Ajudar a formar novos CISOs mais preparados para falar com o negócio é uma baita oportunidade que eu estou tendo num conselho administrativo. Assim, é sensacional, porque você fala um pouco do que você já viveu, um pouco daquilo que você já sofreu e dá um pouco de dica e o caminho para aquela pessoa. Para quê? Para que ela tenha sucesso. A hora que ela tiver sucesso e andar sozinho, ela vai fazer, o sucesso dela vai continuar e ela vai começar a puxar o quê? Outros. A hora que a gente começar a ver isso, a gente vai ver que o caminho da carreira do CISO, lógico, se a gente for descer para toda a segurança, a gente tem muito espaço para tudo. Inteligência artificial, conscientização, a questão da fraude, não preciso nem falar. Mas assim, o CISO ele tem uma carreira tão extensa, porque o CISO ele consegue ver dos tripés de qualquer negócio. Todo negócio pensa em receita, que é importante, crescimento, perenidade da empresa. Lucratividade agora, né? Eficiência financeira, porque não é só crescimento a qualquer custo, mas... Então, mas aí está dentro do crescimento. Que você precisa crescer, que é a perenidade do negócio. Custo operacional e tudo mais. Então, receita, faturamento, crescimento e risco. Esse tripé risco a gente já domina. A gente sabe. Talvez a gente ainda está aprendendo a falar mais sobre risco para as pessoas entenderem mais. Se a gente sabe mexer nessas duas mecânicas de como aumentar o faturamento ou como melhorar no crescimento a longo prazo, você vira o jogo. Porque é o que falta a gente falar. E a gente começa a falar quando a gente fala de fraude. Fraude você está mexendo não no faturamento, mas no crescimento a longo prazo. Quando você fala de desenvolvimento seguro e construir um produto já pensando em segurança, mesmo que você não tenha 100% dos controles, mas abordando isso ao longo do tempo, você está falando em perenidade da companhia. Se você vende isso, todo mundo fala assim, opa, senta aqui do meu lado que agora você é adulto. Você está entendendo o que é o negócio. O empreendedor sabe, ele depende dos três, ele brinca com os três o tempo inteiro. Mas a mesma coisa que o empreendedor brinca com isso, o CEO de uma companhia grande também brinca. No bom sentido. Sim. Então, se você mostra isso, você ganha. Então, o investimento que está vindo, ele fala assim, ok, eu estou investindo porque isso aqui está me ajudando a mensurar o meu risco e calibrar esse risco e está me ajudando na perenidade do negócio. Automaticamente, eles não estão me atrapalhando no faturamento da receita. Então, a gente está muito próximo. Claro, essa visão levou muitos anos, muitas pessoas construindo. Mas olha onde a gente está. Muito bom, Luiz. Muito legal. Você falou do empreendedor, né? Mas que a gente já falou mais de 40 minutos? Ah, foi fácil. Ele falou de empreendedor, né? Então, assim, empreendedor fala de tudo: fluxo de caixa, receita, faturamento, crescimento, Gestão de pessoas, clientes, vendas, site. Né? Site. Segurança, né? Então, assim, muito interessante. Mas, assim, você passou por alguns mercados, né? Então, você trabalhou ali no Original, Sim. Né? No primeiro banco digital do mercado, né, brasileiro. De verdade. Que foi uma experiência super interessante. Depois você foi para o mundo de turismo. Né? Hoje você está aí na parte de crédito, análise de dados, né, na Equifax, etc. Como é que você notou o que você notou diferença nessas experiências que você teve? E até eu vou fazer mais uma pergunta para você. Você
navegou em mercados que têm problemas e desafios muito distintos, maturidades distintos. muito distintas também. O que isso te trouxe de conhecimento para essa posição que você tem hoje como conselheiro consultivo? Maravilha. Muito bom. Acho que, assim, a experiência de ter passado por um banco digital... Se quiser mandar um beijo pro Glauco de novo, por favor. Que eu trabalhei com... Já mandei muitos beijos, já falaram que o Glauco não gosta de beijo. Não esqueçamos do Álvaro. Álvaro Teófilo, um abraço, meu grande amigo. Esse daí, ele me entrevistou. Eu sei. E a entrevista foi super atípica. Mas quem passa por mim também fala a mesma coisa. Foi super atípica. Mas ele é quase uma entidade, tá? Exatamente. Eu fico brincando com ele que, assim, foi um dos primeiros CISOs, né, do mercado brasileiro, né? Se não foi o primeiro, porque teve outros também, né? Um pouco antes dele, na época do Santander, que inclusive contratou ele, né? Mas é uma pessoa, assim, sensacional também. Exatamente, eu acho que foi um desafio enorme. Então, assim, o Banco Original, ele trouxe um paradigma que, no momento meu de carreira, eu vinha de internet, né, de mídia, Editora Abril, Editora Abril, então era mídia, a internet era outra coisa, e eu queria conhecer como que era a segurança bancária. E aí eu fui trabalhar lá com o Glauco, nessa época, lá no Original, e com o Álvaro, e lá era uma disrupção total do que era um banco. Então, a gente teve muitos desafios. O Bruno passou e viu parte dos desafios, e principalmente em momento de incidente e algo realmente... A gente teve a questão de hackativismo muito forte. Foi uma experiência única, mas isso me trouxe uma visão de que a segurança, primeiro, ela não pode ser aquele all-in, faz tudo e já faz. Ou não vale nada. E não adianta, se você não vale nada, você vai perder, porque você sempre vai estar perdendo em alguma instância. Quando fui para o turismo, que é um outro mercado completamente diferente, isso começou a ficar mais claro, tipo, nossa, eu estou perdendo. Não, mas tá bom, onde você está perdendo? Você começa a olhar onde você está perdendo, e foi muito de forma muito não intencional. E aí, conforme você foi entendendo um pouco o que tinha que responder, você começava a fazer o que precisava fazer, o que tinha que ser feito. Então, ele te trouxe isso daí de que, olha, por mais que tudo parece que você não tem como resolver, e você não vai ter tudo de uma vez, porque o tempo e o dinheiro é finito, você precisa priorizar por onde que você vai priorizar. Isso começou esse exercício, né, de autorreflexão. Por onde? É o momento que tira sono, né? Vocês, aonde? Porque vai vir. Aonde? E por último, quando foi para uma indústria de dados, onde, assim, o vazamento de dados é o que pode quebrar um negócio, e dados, como que você controla dados? O que é dado? O que é realmente dado que vai dar problema? O que não é? Então, assim, esse dado eu estou compartilhando com N clientes. Então, porque esse é o core do negócio. Então, é a mesma coisa que você fala, eu estou controlando água. Como que eu estou controlando para não vazar água? O tema, né? Então, controlando água, olha aí. Eis a questão. Eis a questão. E aí, o que isso, ao longo do caminho, ajudou? Putz, protege, entende onde você tem que responder. Acho que essa maturidade, para hoje eu poder falar isso, passou por isso todo. Então, olhando de tudo que eu fui passando ao longo do tempo, é que não é investimentos alto na proteção que vai resolver o teu problema. É como você está preparado para responder. E você pode não ter nenhuma tecnologia, e sabendo responder, você sobrevive. Mesmo você não tendo nada de proteção de segurança. Lógico, tendo proteção, você vai ter uma vida melhor. Você, operacionalmente, vai poder tomar café da manhã, almoçar, jantar e dormir, né? Você começa a ter vida. As pessoas que estão com você começam a ter vida, né? Então, mas aí você começa a investir. E aí você realmente começa a dar o diferencial para o negócio, que é não que você não vai ter problema, mas a gente vai saber responder muito rápido. E saber responder, o que falar e mensurar o qual foi o problema e trazer o menos impacto possível para o negócio. Então, como é que isso te ajudou com a posição de conselheiro? A posição de conselheiro acho que ajuda muito na experiência. Essa experiência, essa diversidade, essa questão de você, olha,
Você é uma empresa pequena, você tem um aporte de tanto, com isso daqui você tem que fazer o negócio correr em tanto tempo, porque essas empresas têm a faca no pescoço. O empreendedor sabe. Você tem a faca no pescoço, assim, eu tenho dinheiro, ela é extremamente finito, eu tenho um negócio e eu tenho que fazer ele rodar. Eu tenho uma tese e eu tenho que fazer ele rodar. Então, se eu tenho que fazer ele rodar e não pode quebrar nisso daqui, ele tem que chegar no momento do breaking even dele. Quanto mais cirúrgico for, quanto mais dicas, conselhos tiver para que esse risco de cibersegurança você consiga colocar cabendo no bolso, mas sendo realmente efetivo, seja em processo de uma rede de resposta, seja na parte de proteção, seja na parte de desenvolvimento, se você conseguir aconselhar para que isso possa ter sucesso, é onde você vai ter onde valeu a pena de ter um conselheiro. Porque não adianta ter um cara para ficar ditando o que é segurança. Para isso daí você tem algumas coisas. Você pode usar o ChatGPT, você pode usar Gemini, o SkiDeep. Você tem alguns. você tem vários que você... Você tem vários que você pode usar. Agora, chegar nesse nível, primeiro você tem que ter um tempo realmente ter passado as dores desse aprendizado, né? Para você dar esses conselhos, e aí, por outro lado, valer a pena também esse caminho que está se trilhando de, olha, segurança é importante, segurança é core, segurança é amiga do negócio. Aonde aqui? Enquanto eu escutava ele falar, eu fiquei pensando numa ponta. Porque o público do nosso podcast aqui ele é muito diverso. Tem grandes empresas que já têm áreas de segurança construídas e tem aquelas empresas que ainda estão ganhando maturidade no tema segurança. E enquanto você falava de tudo que você já aprendeu e de como é que você transmite isso para a pessoa que está assumindo uma posição numa startup, enfim, eu fiquei pensando num tema que é recrutamento e seleção. Porque isso pode, dado o tempo de aprendizado e de produção de um colaborador hoje, isso pode fazer diferença, por exemplo, no caixa de uma startup que acabou de fazer uma contratação e que deu errado, né? Opa, muito. E contratar errado é fácil, gente, na prática. Muito. Ainda mais no mercado como o de cyber, que a gente tem uma escassez gigante de profissionais, uma supervalorização de mão de obra. Como é que vocês trabalham nessa linha? Isso é um desafio, supervalorização de mão de obra, porque isso fez com que pessoas que estavam num determinado nível subissem de nível sem estar preparado para aquilo. Isso a gente viu muito nos últimos 2 anos, principalmente. Né? Quem era júnior, pleiteando oportunidades como sênior, e às vezes o próprio júnior, a posição de analista júnior, pagando como sênior. Então é um outro problema que a gente tinha também nas estruturas organizacionais das empresas, né? Isso é um desafio. E aí vai muito da nossa rede de confiança de saber quem que a gente está contratando, de analisar o perfil, né, de fazer uma busca mais cirúrgica. Né, eu fico até pensando na definição do que você vai fazer, né? Porque tem que escolher o que vai fazer, não tem? Tem que priorizar. Exatamente. E isso impacta no perfil que você vai buscar no mercado. Exatamente. Isso foi eu vou falar um case, tá? Não vou falar o nome da empresa, mas isso foi um case no qual tinha, assim, uma necessidade de começar a ter uma estrutura de resposta a incidente e implementação de um CIEM, né? De algum correlacionador de logs. E vieram me apresentar e falaram assim, olha, o que você acha desse projeto? Uma bala. Eu falei assim, gente, mas pra quê? Primeiro, essas pessoas que você está trazendo, você vai perder logo. Primeiro, pela forma de contratação, não é CLT. Isso, a gente precisa, às vezes o CLT não compensa pelo custo todo trabalhista e tudo mais. Você não vai reter. Essa pessoa aqui vai sair. Isso aqui que você está querendo colocar como tecnologia, você não vai ter pessoas que vão ter o conhecimento de implementar isso. Isso que você está querendo fazer é 8x5. Você pode ter um problema. Lembra que no mapeamento que a gente conversou, você pode ter um problema de final de semana, que eu tenho maior volume. Então, assim... Que acontecem os principais problemas, inclusive, históricos. Sim. Na calada da noite. Onde vai acontecer. E aí, no caso deles, mais ainda porque eles têm um volume alto durante a noite e no final de semana. Então, aí fica mascarado. Eu falei, não é aqui que você vai ganhar. Você vai ganhar onde? Aqui você tem que trazer parceiro. O parceiro ele vai ter essa escala. Ele vai diluir esse custo que ele tem, porque ele tem outros clientes. O parceiro vai ter uma expertise cross de outras indústrias que você não vai ter. Você tá querendo resolver o seu problema trazendo tudo para dentro de casa.
Falei assim, você não vai conseguir. E se eu falei assim, grandes empresas que tem bônus, tem gente, participação de ações e tudo mais, é difícil reter? Você não vai reter. Aqui é parceiro. Aqui você tem que trazer. E aqui tem um conhecimento que ele tem, que isso daqui vai estar de forma empírica compartilhado com você, e você não tá, e isso não está no valor, no custo. É isso. Então, amigo, aqui é isso. É fazer a gestão de outsourcing. Tem até um livro muito bom aí do Pedro Nuno. Nossa, agora é... Mais um, hein? O Pedro Nuno. Abraço aí, meu amigo. O Pedro lançou um livro falando sobre gestão de outsourcing. Muito interessante. E ele fez esse livro focado realmente para as pessoas aprenderem a fazer isso, os mais novos. Então, por que você vai querer fazer isso? Por que você vai querer ter um time de pentest interno? Porque isso também é uma proposta que chegou para mim e falou, não, e o que você acha? Eu falei, você não vai manter essa pessoa, ele é um pesquisador de segurança. Esquece, ele quer ver um mundo. Você não vai mostrar o mundo para ele. O teu mundinho a bolha, né? É limitado. Ele quer ver um mundo. Esquece. Traz uma empresa, formata bem o que você quer e vai. Então você não precisa ter uma baita equipe de segurança, mas você vai ter parceiros. É o caminho. E o parceiro, por sua vez, ele vai começar a manter essas pessoas. Mas tem um mercado do outro lado que precisa aprender isso. Porque tem ainda essa questão de me traz tudo. Eu quero ser inflado. Porque minha relevância é eu ter uma equipe de 100 pessoas. Não, como CISO, tua relevância não é ter 100 pessoas, 200. A tua relevância é saber realmente aonde é que você vai calibrar o risco do negócio e colocar perenidade no negócio. É aí onde você ganha. E aí, o tamanho da equipe é o de menos. Estamos aprendendo, hein? Não, eu tô aqui só... Ficaria mais umas 3 horas, sem brincadeira aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, posso puxar uma pergunta? Depois a gente puxa do encerramento. Você falou um pouco sobre o equilíbrio ali de tecnologia, pessoas, né? Da importância de ter gente qualificada, né? Gente capaz. Existe alguma tecnologia que você considera subestimada hoje no mercado? E com potencial de se tornar uma grande tendência, de mudar o mercado de cibersegurança? Olha... Eu não vejo ela subestimada, eu não vejo que ela vai mudar. Eu vejo um perigo que nós mesmos criamos no mercado. Inteligência artificial. Ela é maravilhosa para automatizar as coisas. Só que se ela for muito bem usada, você tem um mundo a ser explorado de automação. Por outro lado, a gente demandou eu vou colocar segurança e tecnologia. Muitas pessoas, né? A gente está precisa. Toda vez a gente vê notícia falando, o gap de mão de obra. Mas você pode fazer busca no LinkedIn, só aumenta o número de vagas e... E aí o que acontece? O que as faculdades começaram a fazer? Os cursos de especialização, 2 anos, tecnólogo. O que essas pessoas fazem? Não as pessoas, nem a faculdade, e não é culpa de ninguém, tá? É uma necessidade. Eu preciso colocar esse cara pronto para trabalhar no mercado de trabalho. Mas eu não ensino para ele o básico. Essas pessoas que não têm o básico... Eu vim de ciência da computação, então... A base que eu tive, que são 5 anos, né, faculdade e tal... Que me trouxe a base de conhecimento tecnológico que me trouxe até aqui, ela foi muito importante para justamente você fazer as perguntas certas, para você estudar de uma forma correta, você ter metodologia científica para estudo. E as pessoas não têm, as pessoas não conseguem ficar... Tudo bem, a gente tem distrações, a gente tem outras coisas, mas as pessoas acham que a inteligência artificial foi criada por alguém e você vai lá e pergunta. Não, você tem um monte de modelos que se você souber trabalhar essa sequência de modelos, tá? Que é justamente o que a gente fala aqui, né? Que é a inteligência profunda, né? Que ainda que já se usa há muito tempo. Se o profissional de segurança souber usar isso, que hoje está muito fácil, você abre o notebook, você pega, você faz isso. Com os dados que você tem, você consegue criar um mapa de coisas que você pode automatizar, porque hoje os ataques, a cadeia de ataques, que a gente fala de cadeia de ataques, inicialmente para a Lockheed lá atrás, assim, isso sofreu uma evolução, a cadeia é a mesma, mas as técnicas hoje, elas estão documentadas. Você tem, assim, uma base de como podem acontecer os ataques,
quais são as técnicas, estágios, e você tem um mundo de coisas aqui que você pode colocar componentes para aprender. O profissional de segurança que souber fazer isso, ele é um puta de um diferencial. Sem dúvida. Eu não sei se vai cortar o puta, tá? Aqui a gente pode falar palavrão. Aqui a gente pode falar palavrão. Já é super diferenciado, né? Nossa, só que pro cara entender isso, ele tem que ter uma base muito grande. Ele pode ser autodidata, mas ele tem que ter uma base muito grande. Porque você vai ter que entender esses modelos, você vai ter que entender realmente os protocolos de rede, você vai ter que entender o que é os logs, o que gera, você vai ter que entender como funciona a mecânica do ataque. Você não precisa ser um pentester, mas você tem que entender a mecânica. Você não pode ser um cara que simplesmente vai perguntar pro ChatGPT ou vai pegar uma solução de mercado, o Xsource, as coisas que falam super mal, não funciona. Que na verdade, por outro lado, não tem pessoas que saibam fazer ele funcionar bem, justamente porque não tem conhecimento do que é inteligência artificial, porque simplesmente só sabe o que é ChatGPT. E não sabe trabalhar isso. A hora que ele souber trabalhar, ele é um profissional completamente diferenciado. E eu estou falando para uma resposta, estou falando para proteção. Se você for para a linha de conscientização, para a linha de trabalho... Novamente o Glauco, né? Que já está trabalhando nisso na empresa dele. Isso aqui é um baita diferencial. É um baita diferencial. E você pode fazer isso dentro de casa. Mas para isso você vai ter que ter profissionais. Ou você vai ter que ter empresas que vão investir para essas pessoas voltarem para o básico e aprenderem muito do básico do que é tecnologia. Então, esse gap que me preocupa. A gente não tem. Cada vez menos. Se você procurar faculdades que oferecem ciência da computação e ver a quantidade de pessoas que estão nela, ou que concluem, por feeling, eu não tenho os números, com certeza deve ser muito mais baixo do que as pessoas que saem da FIAP. E olha que a FIAP é uma boa faculdade. Sim. Mas qual que é o foco dela? Entregar rápido no mercado as pessoas para poder trabalhar. Então, esse gap eu vejo que existe. A IA hoje é uma coisa muito etérea para as pessoas. É muito legal, mas está muito etéreo. E a gente tem um profissional que ainda está muito longe disso. Falta base, né, Luiz? Muito. Base é fundamental aí para poder entender de forma profunda quando você falou aí de cadeia de ataque, né? E assim, tem algo que me chama atenção aqui nessa conversa, e dos CISOs, né? Principalmente esses que conseguiram romper a fronteira, né? Furar a bolha e chegar em conselho, como o seu caso, por exemplo, que é a questão da comunicação. Assim, você se comunica muito bem, né? E aí, olhando para a tua história, o que você se enxerga como principais lições que você aprendeu nessa trajetória, seja o que você passou, seja de postura, de comportamento, que fazem diferença hoje para o teu momento? Olha, eu acho que eu tive um aprendizado, eu tive pessoas muito boas me ensinando. Não posso falar, e pares, tá? Então, eu tive advogados que me ajudaram, assim, de forma fantástica, a coisas que às vezes a gente não vê. A ler as pessoas. Ler. Postura, entende isso, fala isso, porque o advogado, lógico que tem um advogado super técnico, mas o bom advogado, ele não vai falar de leis, porque se ele falar de leis, que nem você vê no Supremo Tribunal o pessoal falando, você não entende bolufas, porque fala muito latim. Então, assim, ele tem essa transformação de como ele vai falar de um linguajar que o cliente vai entender aquilo. Então, esse suporte foi muito bom. Pessoas de produtos. Nossa, como isso me ensinou a ter clareza nas coisas que eu quero passar para o meu interlocutor. Novamente, o Bruno sabe do Luiz lá atrás, especialista. Tava me lixando para isso daí. Falava que apenas escuta. Vou falar aqui, sai palavrão e é isso. Não, essas pessoas, a clareza de você ter ideia do que está na tua cabeça, você montar um storytelling e falar. Então, assim, lógico, tem cursos, a gente consegue ter cursos, né? Os cursos vão te ajudar, mas essas pessoas, se você souber, né, falar com elas, e elas não estão tão longe de você, putz, como que eu posso? Como que funciona o storytelling? Como que essas pessoas te dão umas dicas tão valiosas que aí sim você procura um curso para você se aperfeiçoar. Mas assim, você já também, novamente, você é muito cirúrgico no curso, porque o teu tempo é escasso. Você tem família, você tem amigos, você tem coisas para fazer. Então, eu tive parceiros que são negócio. Então, advogado, produtos, né?
sim, a área de HR, RH, pessoas, né? São pessoas Vocês que acham que participar de eventos e cursos como palestrantes, enfim, também ajuda nesse sentido? Pode falar palavrão, né? Pode. É pra um caralho. Ajuda absurdamente. Você não tem noção. Porque assim, o ensinar te força a você estudar pra caramba. Isso. Você ir falar e se provocar em falar em pessoas que são muito melhores que você, nossa, você tem que estudar mais. Treinar, discurso. se preparar, ter clareza no que você vai falar. Apresentação, são coisas que para você depois, como skills, para você sobreviver aí no mundo, são importantíssimos, só que isso é no fogo. Sim. Então, vai falar com pessoas melhores que você. Essas daí sim vai ser tua régua. E depois, do outro lado também, essas pessoas que você acha que são melhores que você, elas vão valorizar, elas vão falar assim, caramba, Sim. porque você sempre tem alguma coisa para agregar. Mas a gente tem aquele síndrome de, puta, não, eu sou pior do que os Só outros. vou lá aprender. Não, mas você também tem sempre alguma coisa para ensinar. Tem que ensinar. Aquela coisa, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada. Isso daqui você tem que levar, mas isso daqui mexe com a zona de conforto. Isso te deixa você sempre uma pessoa... Zona de conforto, tem muita coisa envolvida, né, Luiz? Então, assim, é algo complexo, mas se você se propor a fazer isso, nossa, você aprende demais. Mas você trouxe algo muito interessante pra gente ir pros sinais, né? Não quero não, tô enrolando a Letícia. Letícia tá levantando a plaquinha ali, mas eu tô pedindo que eu tô vendo. Vamos olhar pra cá, vamos olhar pra cá. Que temporada vai ser essa, Que temporada vai ser essa, Bruno? Tem muita coisa legal aqui pela frente, Gente, eu aprendi tanto já. E aí, Luiz, você comentou uma coisa muito interessante que muitos CISOs às vezes me procuram, devem te procurar também pedindo orientação, dizendo assim, eu preciso melhorar minha comunicação. Você recomenda algum curso? Né? E muitas das vezes a resposta está muito mais perto do que imagina. Exatamente. Né? Você fala com produto, o pessoal de produto ele preza pela para ser suave a jornada dos clientes e como explicar isso. Advogado tem um poder de comunicação absurdo. Sensacional. Então é aproveitar também esse dia a dia, essa rede de relacionamento, né? Aproveitar cada experiência que você tem para poder aprender alguma coisa, gente. E meter as caras. E isso aí, se jogar. É isso que eu Não perca oportunidade de apresentar para todo tipo de público que você puder, dentro das suas possibilidades. Exatamente. Né? E faz uma diferença interessante. Gritante, né? Tenta não ser maior do que o rei. Converse com as outras áreas. Tecnologia e segurança, para me odiarem mais um pouquinho, acha que é melhor do que qualquer outra área. E essa arrogância peca. Porque se você se aproxima cria muros dessas áreas que fazem muita coisa acontecer, e produtos é uma área que com inteligência artificial na mão delas, elas vão construir muita coisa, e aí vem segurança para a gente a poder ajudar na proteção disso, dessas ferramentas, mas novamente aí daria um outro episódio, tá? É um parceiro muito, muito estratégico. E se você fala assim, olha, me ensina, eu duvido ele falar que não. Primeiro, como ele te olha, produtos, jurídico, pessoas, te olha assim, não, é tecnologia, porque os caras sabem uma coisa que eu não sei. E o cara fala, puta, me ensina. Nossa, você quebrou uma barreira, assim, uma aproximação que você vai ter com essa pessoa, que o dia que você for par dela, que é o meu caso hoje, flui. A ponte está construída, né? Nossa, Sim. você flui uma conversa super tranquila de qualquer coisa. Você tem credibilidade com ela. Não por causa da credibilidade, por causa da tua autoridade em tecnologia ou em segurança, mas por causa de que você é humano tanto quanto ela. E respeita aquilo que ela faz, que é essencial. O produto é essencial. Gera dinheiro, né? É isso. Vamos ser claro aqui no que a gente tem para falar, né? Eu vou ter que puxar as últimas duas perguntas. Eu vou puxar uma, você puxa outra? Bora. Se você não fosse CISO, né, e conselheiro de cibersegurança, o que você estaria fazendo hoje? Já descobri várias carreiras alternativas que os CISOs têm, sabe? Olha... O Bruno ia ser médico. Eu nasci 18 de outubro. Dia do médico. Dia do médico. Olha, eu não sei o que eu seria. Eu estaria criando alguma coisa. Eu gosto de criar coisas. Eu gosto de fuçar em coisas. Então, o que o Bruno falou que lá atrás ele ficava fuçando em código, eu faço isso até hoje. Hoje com robótica, Lego, outras coisas eu faço até hoje.
eu estaria em alguma coisa muito ainda de construir coisas, fuçar em coisas. Acho que é isso que eu gosto. E negócio, querendo ou não, é fuçar. Assim. Porque você tem que achar muitas alternativas. Quando fala negócio, sair um pouco de segurança, você tem que pensar em muitas alternativas para vários problemas que você vai ter todos os dias. Empreendedor, nem se fala. Aí é um outro nível de game que não dá para brincar. Eu acho que seria muito isso. E hoje eu acho que eu penso um pouco até na questão de recreação infantil. Que, assim, eu curto tanto. Olha que legal! Eu curto tanto com os meus O que você faz nas filhos. festas de criança? Você quer Vou convidar ele para as festas das crianças. Vamos chamar. Eu queria muitas coisas para eles, né? Lógico, estão numa fase muito gostosa, né? Então tá 5 e 8 anos. Nossa, bom demais. Puta, é uma fase super gostosa. E eu curto demais isso. Então, assim, incentivar eles a brincar, coisas banais, assim. Eu amo Lego. Por paixão. Então, eu tenho Lego de tudo que é tipo. E eles têm muito Lego. Porque eles gostam de Lego. Eles gostam de criar os brinquedos deles. Eles inventam as histórias deles. Então, eu gosto muito de aprendi a gostar, tá? Nunca foi... Não veio comigo. Isso veio depois da paternidade. Eles te ensinaram, né? Sim, porque eu quero que eles tenham essa viver o lúdico, sair do digital. Não quero que eles entrem. Eles vão entrar no digital, eles vão viver e é a vida deles. Mas eu quero o lúdico para eles nesse momento. Né? Estão nessa fase. E eu curto isso. Talvez iria até por esse caminho, tá? Porque é algo que me trouxe uma satisfação. O problema do burnout, da segurança. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu ia falar de burnout aqui, mas já resolveu. Pensando no conhecimento que ele tem em cibersegurança. E os desafios, por exemplo, que as escolas... Já estou fazendo aqui um negócio. Então, já que montou as um negócio. escolas têm de ensinar segurança para as crianças. Se você criasse, junto com o Glauco, um produto que ensinasse segurança digital Os filhos. para as crianças nas escolas, Crianças na escola. usando lúdico... Eu acho que é interessante. Bom, se a gente for falar, né, aí de conscientização das crianças, das pessoas, por todos os crimes que a gente sabe que tem aí, é um mundo. Eu ia falar sobre burnout. Aqui, Pode puxar. Né? Mas aí ele já respondeu aqui como é que ele resolve o burnout. Burnout. Porque burnout é um tema muito complexo, muito sério para os profissionais de segurança. Né? Então, precisa de ter esse equilíbrio, né? Equilíbrio o mental, né? O equilíbrio espiritual, né? O equilíbrio físico, né? Para a gente suportar todas essas dificuldades que a gente tem hoje, né? Então, você já deu a dica aqui. E ele já contou o que ele faz nas horas vagas pra gente. Vamos comprar mais Lego. Isso. Olha, Bruno, quando você for pagar a sua dívida com o Luiz, leva Lego. Não faz isso, é muito caro. Aí vai ficar uma cara a dívida. Mas o burnout tem uma coisa que é... Eu que inventei isso, tá? A síndrome do Vingador. Eu sou o Vingador e vou resolver tudo. Não, você não vai resolver tudo. Mas você vai ter que ter a conversa dura daquilo que eu falei lá no começo. Olha, a gente vai ter incidente, a gente precisa responder. É isso que a gente tem que focar. Processo para responder. Os casos de incidente, vamos fazer isso. Essa conversa dura, se você tiver, porque ela é dura. É difícil ter. Porque a reação do outro lado, você não precisa aprender a fazer leitura posicional gestual da pessoa. Você vai olhar e falar... Se você aprender a fazer isso, você dorme bem. Porque o problema lá não é só seu. Você está junto com todo mundo. Agora, o que a gente faz? Isso, novamente, experiência... É meu, eu vou resolver. Eu sou aqui um Vingador, eu sou o Thor, eu sou tudo e vou resolver isso daqui. Mas a hora que acontece, você fica exposto. E por isso... que você não dorme. O impacto é tão grande, sim, concordo. Você não falou que estava tudo, você que estava resolvendo tudo, e agora que deu problema, cadê? Resolve isso também, né? É você lá respondendo e corteu já na reta. Aí a gente depois, nos outros podcasts, tem uma oportunidade de falar aqui sobre a responsabilização do CISO. E como é que a gente pode alinhar esse jogo, né? Como que alinha esse jogo. Sim. É outro tema super interessante pra gente falar. E se falar lá fora, no mercado lá fora, como que tá a responsabilização do CISO. Sim, muito mais complexo. É uma questão legal, né? Olha... Bom demais, hein? Letícia já levantou a bandeira vermelha. Bom demais. Tá jogando a bandeira aqui. Estouramos. Só hora de produção. Estouramos muito o nosso tempo. Começamos aqui. Mas eu quero agradecer a vocês. Eu achei que foi muito proveitoso esse tempo. A gente entendeu um pouco mais do racional de tomada de decisão. Enfim, foi assim, ó. Eu espero que seja recorde de visualizações. Tomara.
Virar podcaster? Olha. Já pensou? Olha, eu não tinha pensado nisso. Olha, tem que passar um caminho, hein? Fazer os cortes, né? Imagina, nossa, esses cortes. YouTuber de criança, falando de segurança. Vamos voltar para aquele sonho antigo. É verdade. Legal. Muito bom, muito proveitoso mesmo. Muito obrigada, Foi gente. demais. Adorei, foi muito bom mesmo. Me convida mais vezes, não tem problema. Vamos chamar. Traz os temas, mas deixa eu ser um pouco polêmico. Você fazer hater, né? Eu não tenho hater, né? Eu não tenho quase Opa. rede social, eu não tenho Aqui hater. já tá bom, né? E para você que tá ouvindo a gente, mais uma vez, compartilha, traz sugestões, curte, compartilha com colegas, times e tudo mais, porque acho que o nosso objetivo aqui é justamente garantir o acesso a conteúdo de qualidade pela nossa comunidade, né? Bru, nos vemos no próximo episódio. Luiz, muito obrigada. Obrigado novamente. Quer deixar um recadinho final? Não, você já manda um beijo pra todo mundo, né? Já. Beijo, abraço. Não dá mais Xuxa. espaço. Lá virei uns 10 Só beijos obrigado, nossos. só isso. Só isso. Obrigada, então, gente. Valeu. Valeu, Tchau, gente.